Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor e a palavra dele, que é viva, que é eficaz, tem falado conosco nos últimos dias, tem falado com a gente de forma muito transparente, muito notória. Nós que ultimamente não temos tido um tempo para poder postar vídeos hoje, depois de estar num maravilhoso culto de homens, culto dos homens lá na igreja, né? Deus falou profundamente em nossos corações e eu escolhi estar aqui para meditar nessa palavra, trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus apontou e vai apontar nos nossos corações também, né? Para passar para você na noite desse dia, tá? De antemão, quero dizer e ao mesmo tempo profetizar que essa palavra entre na sua vida e faça você mais uma vez ter o direcionamento do Espírito Santo de Deus, tá? Que essa palavra enriqueça a sua vida e além de enriquecer a sua vida, que ela venha trazer direcionamento, que ela venha trazer uma resposta para você, ok? Então vamos lá meditar na palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo é, versículo 25 em diante, onde diz a palavra do Senhor. Medite juntamente comigo. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 25 em diante do capítulo 16 de Apóstolos, Atos dos Apóstolos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Versículo 28. Mas Paulo disse: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles dois, Paulo e Silas, responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos. Repito, creiam no Senhor Jesus e serão salvos. Você e os de sua casa, ou seja, você e toda a sua família. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Isso, Paulo e Silas, depois de ter acontecido o terremoto que abalou os alicerces, que além de abalar os alicerces, abriu as portas da prisão, certo? Além de, consequentemente, o carcereiro ver no meio da escuridão e pensar que todos tinham fugido, mas naquela ocasião todos não fugiram, tá? Naquela mesma hora naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, quer dizer que Paulo e Silas foram açoitados, tá? Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, houve um ato do carcereiro de se prostrar, de ter um questionamento dentro do seu coração, que é como fazer para aceitar Jesus. Prontamente, Paulo e Silas falaram da palavra de Deus, pregaram o evangelho para esse carcereiro. Logo, esse carcereiro teve o ato de lavar as feridas de Paulo e Silas, porque Paulo e Silas foram açoitados, certo? E o carcereiro e toda a sua família foram batizados. Isso daí é o processo daquele que aceitou Jesus, mais precisamente o carcereiro e toda a sua família, certo? Então, os levou para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. Olha o momento de comunhão,
e com todos os de sua casa alegrou-se muito por ter crido em Deus. Esse daí é o resultado daquele que teve interesse de como fazer para aceitar Jesus. E a contrapartida foi a resposta de Paulo e Silas. Eles aceitaram Jesus, foram batizados, praticaram um ato com Paulo e Silas, que é lavar as feridas deles. Olha o processo da aceitação, ou melhor dizendo, pós-aceitação de Cristo Jesus, fazer na pessoa um processo chamado transformação. Aquela pessoa que, de repente, não se dava o prazer de fazer boas obras, quando se aceita Jesus, uma das primeiras mudanças é fazer em nós, com que nós enxerguemos o mundo de uma maneira diferente. E uma das primeiras coisas que nasce dentro dos nossos corações é o desejo de fazer o bem para o próximo, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Olha o que está acontecendo com esse carcereiro. E eu repito, então o carcereiro os levou para a sua casa e serviu uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram uma mensagem aos seus soldados ao carcereiro com a seguinte ordem. Que ordem expressa era essa? Solte esses homens, ou seja, solte Paulo e Silas da prisão, tá? O carcereiro levou essa mensagem para Paulo, né? Reproduziu o que os magistrados lhe mandaram como mensagem, e essa mensagem foi falada para Paulo naquela ocasião. E a resposta de Paulo foi a seguinte: nós somos cidadãos romanos. Eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram lá na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Olha o que Paulo se utiliza. E eu quero abrir um parêntese aqui, que Paulo, assim como todos nós não devemos se munir da palavra de Deus no quesito que diz a respeito da sabedoria. Não se deixar somente ser usado ou usados para levar o evangelho, mas sim, além de ter essa sabedoria que faz a palavra de Deus convencer o coração dos seres humanos, nós também temos que ser sábios. E de que forma nós devemos ser sábios? Saber das leis, saber dos nossos direitos e dos nossos deveres civis, tá? Então, o cidadão, além de ser cristão, ele deve saber da Bíblia, dos seus preceitos, dos seus princípios, mas também deve saber de toda a forma, ou melhor dizendo, de tudo o que compõe a formalidade que existe no nosso mundo. Porque se Paulo não soubesse, e cheio de razão, não falasse como ele falou, indagando, olha, vocês fizeram isso publicamente, nos envergonharam publicamente. E qual foi o método de nos envergonhar, nos açoitar? Agora, vocês trazem essa mensagem para a gente, uma mensagem de liberdade, mas nós sofremos isso e o que nós sofremos foi fora do processo formal, fora do processo legal. Então, aconteceu um ato de tortura em plena praça pública, onde 2 pessoas foram envergonhadas, e tudo isso que aconteceu foi uma forma que se deu fora da formalidade. Paulo tinha conhecimento do que tinha acontecido, e por isso que ele não resolveu dizer sim e sair, digamos, elas por elas. Mas Paulo, sabedor do que deve, do que não deve, do que se pode e do que não se pode, indagou ao carcereiro. E no desenrolar dos versículos seguintes, Paulo disse:
não, venham eles mesmos e nos libertem. Ou seja, se vocês já entenderam que as providências que vocês tomaram não foram providências formais, nos envergonhando em praça pública, nos expondo em praça pública e nos açoitando em praça pública, eu tenho conhecimento porque eu sou cidadão romano de que isso está totalmente fora do processo normal. Eu quero dizer, isso é ilegal. Então, quando os soldados relataram isso aos magistrados, né, ficaram atemorizados. Os magistrados ficaram atemorizados. Aqueles mesmos que deliberaram uma ordem de soltar Paulo e Silas tiveram a mensagem de resposta do próprio Paulo, conhecedor do processo formal, de que vocês mesmos têm que ir até a prisão, até o local de cárcere do Paulo e do Silas e do Paulo, e falar deliberadamente o que vocês estão livres. Certo? Versículo 39. Então, os magistrados vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes para que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, uma diaconisa, onde encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Então, depois que os magistrados se dirigiram até o local de cárcere onde se encontravam Paulo e Silas, além de os libertar e anteriormente ficarem atemorizados, mais adiante, depois da liberdade dada a Paulo e Silas, disseram para que saíssem da cidade. De repente, essa frase foi com o intuito de que, se mesmo que estivessem atemorizados, para que o temor saísse dos vossos corações, dos corações dos magistrados, para que esse temor se dissipasse da vida dos magistrados, era necessário que Paulo e Silas saíssem da cidade. Para quê? Porque se eles continuassem na cidade, se Paulo e Silas continuassem na cidade, né, isso continuaria representando, né, um temor, como esses magistrados estavam atemorizados, e também, né, eles representariam uma ameaça, porque os magistrados agiram de forma ilegal, expondo Paulo e Silas. E de que maneira expuseram ou exporam Paulo e Silas, né? Dando chibatadas em plena praça pública, tá bom? E então, mesmo assim, Paulo e Silas, dentro da missão que eles foram fazer naquela cidade, onde naquela ocasião estava incompleta, eles se dirigiram à casa de Lídia e lá se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Olha que interessante essa palavra encorajar. Por que encorajar? O mesmo temor que acometeu o coração dos magistrados e o que influenciou o aparecimento desse temor foi que no meio deles tinha uma pessoa sapiente, conhecedora dos processos. E o nome dele é Paulo. E eu quero dar um ponto final e depois desse ponto final abrir um parêntese para você. Haja dentro da legalidade. Tenha conhecimento profundo dos princípios que estão prescritos na palavra de Deus, mas também saiba dos processos legais, até onde vai o seu direito e de qual ponto de partida começa o seu dever. Tenha conhecimento para que você possa sempre agir dentro da legalidade, certo? As pessoas, ou acredito mais diretamente, esses irmãos que foram encorajados por Paulo e Silas, com certeza não tinham conhecimento. De repente, eles eram neófitos. Sabe o que significa neófito? Neófito é um recém-nascido na fé, ou seja, aquele que acabou de aceitar Jesus e está conheceu primeiramente o Evangelho, o Evangelho foi de encontro àquela pessoa que estava assistindo a palavra de Deus,
A primeira ação foi a ação transformadora, onde essa pessoa se rendeu aos pés do Senhor, mas ela vai prosseguir conhecendo a Deus. E nesse prosseguir do conhecimento de Deus, significa que tem muitas coisas dentro do reino de Deus que precisam ser conhecidas, para que nós não possamos agir aleatoriamente. Porque se nós não tivermos na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa consciência, dos princípios, do que pode, o que não pode, dentro do reino de Deus, nós vamos agir sempre aleatoriamente. E muitas das vezes, lá, quando nós não conhecemos os processos legais, agora eu estou falando para vocês de mundo, o mundo físico que nós vivemos, se nós soubermos dos processos, se nós nos interessarmos em conhecer os processos, logo mais adiante nós vamos agir legalmente. Nós vamos agir sabendo do que nós podemos e de que nós não podemos fazer. Mas de repente dentro dessa mensagem pode surgir uma dúvida no seu coraçãozinho. E sabe que dúvida é essa? Poxa, o reino de Deus é infinito, é ilimitado. Pois é, eu concordo com você. Mas existe um termo legal chamado brechas da lei, onde você pode agir porque não há dispositivo legal que lhe impeça de agir. Da mesma forma, mesmo que haja algo expresso pelo legislador, existe um buraco, existe algo, existe uma cavidade onde você pode agir. Então, por isso que eu peço para vocês não focar somente no milagre que Deus fez, mas a Bíblia, como ela não nos deixa se confundir, algo sobrenatural, vindo e oriundo do reino de Deus, vindo diretamente de Deus, fez com que nós não ficássemos com uma ideia pela metade de que qualquer prisão, seja ela física ou seja ela espiritual, nós vamos clamar a Deus e Deus vai sacudir as estruturas e logo nós seremos libertados. Se fosse assim, nós estaríamos confundidos. E se fosse assim, nós agiríamos aleatoriamente. Mas como a palavra de Deus não nos deixa confundir, repito para vocês, um fenômeno sobrenatural aconteceu, as cadeias ficaram com seus portões abertos e a palavra dentro dessa experiência de Paulo e Silas não nos deixa confundir que eram densas trevas, estava escuro, porque o carcereiro pediu luz para poder enxergar se estava tudo em ordem, mesmo com os portões abertos, certo? Logo em seguida ele iria se matar, mas Paulo exclamou: não faça isso, estamos todos nós aqui, certo? Isso tudo aconteceu para que nós hoje não pudéssemos agir aleatoriamente, agir como se estivéssemos numa terra sem lei, agir de qualquer maneira e pensar que é de qualquer maneira que Deus vai nos livrar. Entenda bem o que eu estou passando para a sua vida na noite desse dia, bem? Entenda bem, viu? Entenda bem o que eu estou passando para você. E refletindo ainda nessa palavra, Deus promove e permite o evangelho entrar na vida desse carcereiro. E enquanto isso, tudo está dentro dos devidos conformes lá no setor de carceragem do presídio tal, do local X, certo? Mas a curiosidade de conhecer a Jesus do carcereiro é tão forte que ele prepara, dentro da legalidade, uma forma, e dentro dessa forma ele lava Paulo e Silas, lava as feridas, porque está escrito aqui nesse livro, leva eles para ter um momento de comunhão, convida eles para jantar ou almoçar na casa desse carcereiro. Enquanto isso, a palavra de Deus está sendo pregada e o carcereiro, aqui no versículo 34, ele se alegra por ter crido em Deus. Olha só, a alegria é um dos primeiros sentimentos que aparece na nossa vida pós aceitar Jesus Cristo. Então tudo isso é dentro do processo legal, dentro da ordem natural e divina de Deus, mas ele não atropela os processos físicos do planeta Terra, os processos que o próprio homem criou para reger a massa humana e para dar sentenças mediante as nossas ações.
Deus não ia, como não aconteceu aqui, de livrar esses homens e eles saírem aleatoriamente. Mas não, uma ordem vinda dos próprios magistrados libertou esses homens e tudo ficou dentro dos conformes, mesmo dentro de uma aclamação. Quando Paulo viu uma brecha, ele se posicionou e pôde realmente ser ouvido e teve o seu desejo atendido. Então, entenda você o seguinte: Deus não vai atropelar os processos. Nós nascemos aqui no planeta Terra e nós temos que ser forjados. E forja não é confortabilidade. Forja não é mamão com açúcar. Forja é processo doloroso, é processo de refino, é processo, se por exemplo um vaso construído pelo oleiro não servir, ele vai ser quebrado e ser feito novamente. Então eu quero dizer para vocês que essa palavra expressou para mim que nós não devemos ultrapassar os processos. Nós não podemos dar ajudinha e também nós não podemos receber ajudinha, porque nós estamos no processo de Deus e Ele sabe a hora de dar o sinal vermelho, porque o sinal vermelho significa que você vai parar e vai passar pelo processo, e no momento certo Ele vai dar o sinal verde e você vai retomar a jornada da sua vida. Então tudo isso aconteceu dentro da ordem natural, da ordem divina de Deus. E depois disso, tudo aconteceu dentro da ordem humana, porque esses homens não poderiam sair daquelas prisões, mesmo acontecendo um milagre de Deus. E aquele milagre de Deus não foi para libertá-los, mas foi para libertar um carcereiro que conheceu a Jesus e que, além dele, a sua família teve um encontro com Jesus, e ele, como o primeiro fruto da transformação, alegrou-se no seu íntimo por estar se alimentando numa mesa, que significa comunhão, e alimentando-se com a sua família e com aqueles homens que outrora eram presos, ainda estavam cumprindo aquela pequena pena, mas que os magistrados já tinham sido tocados para promulgar a paz, a liberdade desses homens, cujos nomes são Paulo e Silas. Ok? Que essa palavra abençoe poderosamente o seu coração. E além, ou melhor dizendo, e ao invés de você pedir para Deus abreviar os momentos dele para a sua vida, peça a Ele para te dar forças para suportar. Muitas das vezes nós não sabemos, ou em todas as vezes, nós não sabemos quanto tempo é o tempo de duração do processo de Deus na vida da gente. Se sinta amado, se sinta contemplado por estar passando por provações, porque as provações e o momento de aprendizado com Cristo por toda a terra e por toda a vida nos deixa marcas. E as marcas servem para nós como histórias de um corpo que padeceu por provações e por lutas, mas que no final de cada uma delas a vitória foi obtida, assim como esses homens obtiveram a sua liberdade através dos processos físicos naturais que o próprio homem deliberou. E além do mais, esses homens, mesmo sendo envergonhados, como eles foram envergonhados publicamente, Paulo aclamou o seu direito, tendo conhecimento de sabedoria na lei que regia aquele país. Mas, como Deus toca no coração do homem, Ele também faz o homem vir até a nós, para que Ele mesmo fale diretamente para a gente. Olha, hoje a sua promissória foi rasgada. Hoje a paz foi promulgada. Hoje você pode cantar o hino da vitória. Vá e não peques mais. Vá e eu não tenho nada contra ti. Você não tem nada contra mim. Lembrem-se de Esaú e Jacó. Lembre-se que um dia eles se encontraram e a promissória sentimental foi rasgada. A promissória
sentimental por conta do exemplo de Jacó foi rasgada naquele momento em que ambos se abraçaram e mutuamente ou copiosamente choraram. Isso é tempo de liberdade para a sua vida. Não caminhe debaixo ou não copie e cole na sua vida ou muito menos não faça uma impressão digital dentro da sua alma daquilo que não aponte para Deus, por favor. Mas peça discernimento e sabedoria para Ele, para que a sua vida seja direcionada pelo Espírito Santo, que você tenha um dom chamado discernimento de espírito, que é um dom onde as pessoas pouco conhecem nos dias atuais, mas aquele que alcança esse dom tem o pleno discernimento de qualquer coisa que for falada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente através dessa palavra. Medite nela. Atos capítulo 16. Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço no seu coração. Deus abençoe.